Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula abordaremos os conceitos de função de transferência aplicada ao controle de processos. O modelo matemático, ele constitui um método operacional para a gente compreender uma relação entre a variável de saída e a variável de entrada. Essa relação ela representa uma propriedade do sistema, independente da magnitude ou da natureza dessa função de entrada, da mudança que é feita nessa função de entrada e qual é, a amplitude dessa mudança. Ela inclui as unidades necessárias para eu relacionar a entrada e a saída, mas não me fornece nenhuma informação da relação física dessas variáveis. Isso significa o quê? Que a partir desse momento, independente se eu estou controlando um reator, um gerador, um motor, um bioreator, um trocador de calor, qualquer que seja o meu sistema, a natureza física daquelas variáveis já não vai ser mais relevante. É por isso que a partir desse momento, nós trabalhamos com a função de transferência e nesse ponto do curso não faz mais diferença em qual área nós vamos atuar. Desde que eu tenha essa relação entrada e saída, isso já se torna um direcionamento para que eu faça o meu controle, e aí eu tenho direcionamentos diferentes a partir da função de transferência que eu consigo encontrar para esse sistema. Se a minha função de transferência for conhecida, isso me possibilita o estudo de várias possibilidades de entrada, de verificar como entradas diferentes vão afetar naquela saída. E se eu não conheço essa função de transferência, eu posso determinar experimentalmente, fazendo modificações na entrada do meu processo e verificando quais são as respostas, E a partir dessa observação eu consigo então definir uma função de transferência para aquele sistema. Uma função de transferência, então, ela vai relacionar a transformada de Laplace de uma entrada do meu sistema com a transformada de Laplace da saída do meu sistema, que pode ser aí, então, uma relação de divisão, Nós temos comumente isso como uma fração, tá? Ela é obtida, então, a partir do modelo linear do processo, e a entrada multiplicada por essa função, ela me dá, então, o que é a saída do meu processo. Vamos lembrar de uma equação diferencial da forma geral, onde eu tenho aí os termos AN, AN-1, A1 e A0 conhecidos, tá? E constantes. E eu tenho também um termo B0, que multiplica a minha entrada U de T, e o Y seria a saída que eu desejo. Se eu aplicar a transformada de Laplace para essa equação, eu consigo, então, obter a expressão que está aqui expressa em termos de Laplace, tá? Obtendo essa expressão, e aqui eu já ressalto que as condições iniciais elas foram consideradas constantes e iguais a zero, eu posso isolar de um lado a variável y e do outro a variável u e obter a relação entre elas que é dada por y sobre u. Feito isso e isolando isso, eu tenho então a minha função de transferência, que me mostra justamente a relação entre as duas. Se eu quero obter o y de s, basta eu fazer o quê? Multiplicar essa função de transferência pelo u de s. Na forma de diagrama de blocos, isso é representado dessa maneira. O que entra é a informação U de S, o que está dentro do bloco é a função de transferência dessa relação, e aí eu multiplico, então, isso por essa função de transferência, e isso é o que eu obtenho, o meu Y de S. Para um processo com múltiplas entradas e uma única saída, o modelo linear ele pode ser esquematizado da seguinte forma. Eu tenho, então, aí duas entradas e eu tenho um bloco que representa essa relação das duas entradas com a minha saída. E eu vou trabalhar com o exemplo dessa equação diferencial de forma geral, onde eu tenho, então, os coeficientes constantes conhecidos, inclusive B1 e o B2 que multiplicam as minhas entradas. Se eu aplicar a transformada de Laplace para esse sistema, isolando o y de um lado, eu vou ter, então, um B1 dividido
pela minha função que multiplicava o y, e um B2 dividido pela função que multiplicava o y, cada um com a sua respectiva entrada. Então, eu tenho uma função de transferência para minha entrada, o 1, e uma função de transferência para minha entrada, o 2, e eu posso expressar isso também de forma matricial. Uma coisa que é muito importante que nós possamos ressaltar, e aí eu vou trazer aqui um exemplo bem simples, um exemplo onde eu tenho diversas entradas dentro de um tanque, tá? Um tanque de nível, onde eu estou aquecendo o líquido dentro desse tanque. Se eu tenho 3 entradas diferentes e eu começo a modificar essas entradas ao mesmo tempo, é impossível que eu saiba qual é a entrada que está gerando aquele efeito na saída do meu sistema, que nesse caso vai ser o nível de tanque dentro desse o nível de líquido dentro desse tanque. Então, eu trago esse exemplo para que a gente saiba que todas as vezes que eu for analisar os efeitos de uma entrada na saída do meu sistema, eu preciso fazer isso de forma isolada. Eu preciso modificar a entrada que eu quero analisar, para que aí sim eu consiga perceber qual é a relação disso na saída do sistema, certo? Aqui, então, eu tenho o diagrama de blocos dessa função, onde eu tenho 2 entradas gerando uma saída, e aqui eu tenho o que a gente chama de ponto de soma, onde eu tenho as setinhas, e as setinhas me indicam aqui informação. Qual é a informação que está saindo aqui? O 1, que é o que entra nesse bloco, multiplicado pelo G1, então aqui é um G1, aqui o 2, G2, somados, isso resulta em Y. Para um processo com múltiplas entradas e múltiplas saídas sem interação, o que isso significa? Que as funções de saída, elas não são funções uma das outras. Eu não tenho y2 como uma função de y1 e nem o contrário, certo? O modelo linear, ele vai ser esquematizado por esse diagrama, onde eu tenho, então, 2 entradas, no caso, o 1 e o 2, e 2 saídas, y1 e y2. Esse tipo de modelo, ele poderia ser representado por essas equações genéricas, onde eu tenho, então, uma equação totalmente independente de y1, que é a função apenas de 1 e o 2, certo? E uma equação de y2, que é a função apenas de 1 e o 2. Aqui, a título de simplificação, nós não usamos a notação função do tempo, então não escrevi y1 de t, porém, y1, y2, 1 e o 2, todos são funções do tempo. As condições iniciais para esse sistema são todas iguais a 0, e aplicando o Laplace em ambas as equações dos dois lados aqui da minha igualdade, eu tenho, então, uma função de transferência que multiplica o 1 e dá a relação que eu tenho com o y1, vindo lá da minha primeira equação. E esse termo, que é a equação característica do processo, é o que multiplica o y1 e que eu encontro a partir da aplicação da transformada de Laplace. E eu tenho aqui o mesmo termo dividindo o B12, que é a função de transferência para minha variável U2, tá? A equação característica, ela está relacionada com a saída do processo. Então, aqui, o numerador dessa função de transferência e desta função de transferência precisam ser iguais, tá? Eu tenho ainda aqui, para y2, a partir da minha segunda equação, eu tenho, então, o 1 multiplicando uma função de transferência que também tem uma outra equação característica diferente da anterior, porque ela agora está relacionada com a variável y2, e eu tenho o 2 multiplicada por uma função de transferência que também me dá essa relação. Para um sistema com interação, eu tenho, então, que o y1 é uma função, além do 1 e do 2 e do próprio y1, uma função também da variável y2. Então, essas duas equações, elas precisam ser resolvidas concomitantemente. Para isso, eu vou aplicar Laplace, então, na primeira e na segunda equação e fazer o rearranjo matemático de modo que y1 fique uma função resultante apenas do 1 e do 2, que são variáveis de entrada e que eu posso definir, conhecer esses valores, e o y2 como uma função também apenas do 1 e do 2,
Para isso aqui, então, eu já defino que o y1 e o y2 no instante zero vai ser igual a zero. Aplicando a transformada de Laplace, eu vou ter, então, esta primeira equação para variável y1 e a segunda equação para a variável y2. Eu isolo as variáveis dependentes do lado esquerdo e as entradas aqui do meu sistema do lado direito. Para isso, para fazer esse rearranjo matemático de modo a deixar essas funções apenas como funções de 1 e o 2, eu vou então isolar a variável y numa das equações e substituir na outra. Isso vai fazer com que eu tenha então equações para y e y2 apenas como funções de 1 e o 2. Na forma matricial, aquela equação anterior, ela pode ser escrita dessa maneira, tá? S mais A1 vezes o Y1 mais A12 Y2. Isso antes mesmo de isolar, tá? Eu posso utilizar essa forma matricial para conseguir equações independentes, mas eu posso também fazer da forma que eu disse, que é isolando o Y1 numa equação e substituindo na outra. Feito isso, eu passo essa matriz dividindo para o lado direito, né, como a inversa. E aí, a inversa dessa matriz, ela se dá dessa forma, e eu consigo ter, então, uma função para y1 única e exclusivamente como função de 1 e o 2, e uma função de y2 também como uma função de 1 e o 2. Lembrando, gente, que isso daqui, esses coeficientes A1, A12, A21, A22, são todos constantes e conhecidos. Eu vou chamar, então, o meu polinômio S mais A1 vezes S mais A22 menos A12 vezes A21 de D, e como ele é comum a Y1 e a Y2, isso vai simplificar aqui o meu sistema. Eu tenho aqui, então, quatro equações, quatro funções de transferência nas duas equações, que definem, então, a relação entre Y1 e o 1, e y2 e o 2. Eu sugiro que vocês resolvam esse mesmo exercício fazendo da forma que eu indiquei. Logo após aplicar a transformada de Laplace, eu quero que vocês isolem a variável y1 numa das equações e substituam na outra. Vocês chegarão no mesmo resultado que nós temos pela forma matricial. Observem que em ambos os casos, tanto com como sem interação, a forma como eu escrevo essas funções y1 e y2, ela é muito semelhante. O que muda são as definições de cada uma das funções de transferência. Aqui eu estou usando a notação, então, matricial, onde o negrito indica uma matriz ou vetor, e essas funções de transferência G1, G12, G21 e G22 são as funções referentes às entradas 1 e o 2 do processo. Na forma de diagrama de blocos para um sistema com interação ou sem interação, e aí novamente eu vou frisar, o que vai mudar é a definição dessas variáveis, o 1 vezes o G1, ele entra aqui no meu ponto de soma, e aí se a gente acompanhar a mesma setinha, o 2 vezes G1, 2, entra no meu ponto de soma, e as duas informações somadas vão resultar no meu Y1. E o 1, aqui, gente, é importante, a gente vai ver isso mais à frente, para diagramas de blocos, para o controle de processos, quando eu tenho essa bifurcação, significa que a mesma informação igualmente foi repassada a dois locais. Então, aqui, quando eu acompanho aqui, eu tenho o 1 multiplicando o G21 e entrando no meu ponto de soma. O 2 multiplicando o G22 e também no meu ponto de soma resulta em Y2. A matriz G, que é a matriz composta por todas essas funções de transferência, é o que a gente chama de matriz de transferência ou matriz função de transferência do processo. Obrigada, bons estudos!